Pessoal, tudo bem? Eu sou o Rodrigo, aqui da equipe da Precision Data, na área de estudos baseados em evidência do mundo real. Sejam bem-vindos à nossa terceira aula do mini curso sobre software Join Point. Hoje a gente vai aprender como interpretar os resultados do APC e do APC, além de como exportar os resultados do programa, então tabela, gráfico, enfim. Se você ainda não viu as aulas anteriores, dá uma olhada aqui no canal, tem muito conteúdo legal para aprender, desde a instalação até a configuração básica do modelo. E dito isso, vamos continuar, né? Eu já deixei aqui tudo configurado, então já deixei a minha variável dependente, minha variável independente, minha variável de estratificação, conforme eu apresentei na aula anterior. Só vou voltar aqui em métodos e parâmetros para dizer que se você tem interesse de avaliar o AAPC, você tem que selecionar aqui, tá? Então aqui você vai colocar, por exemplo, eu quero analisar o período inteiro. Eu quero analisar os últimos 5 anos, os últimos 10 anos. Pode mudar aqui também os anos que você quer avaliar ou colocar, por exemplo, um intervalo específico. Aí você pode colocar aqui o intervalo específico que você tem interesse, certo? Para exemplificação, eu só vou colocar o período inteiro, mas você deve estar se perguntando, como que eu escolho, né, o intervalo ideal para calcular o APC? E é uma boa pergunta, justamente porque o intervalo ele vai depender de duas coisas principais. A sua pergunta de pesquisa, então, se você quer entender a tendência mais recente, você pode escolher os últimos 5 anos, os últimos 10 anos. É, ou, por exemplo, você está comparando uma política pública, né, uma implementação de política pública ao longo do tempo. Aí você pode dividir o período em duas etapas, como, por exemplo, pré e pós-intervenção. E além disso, é interessante também avaliar o comportamento dos dados. Então, se o gráfico mostra que a curva muda muito ao longo do tempo, com vários picos e quedas, pode ser melhor dividir o intervalo em períodos mais curtos. Já se os dados eles são estáveis, eles têm um intervalo mais longo, ele pode resumir bem uma tendência se você usar um intervalo mais longo. Mas aí vai depender, né, de como você está trabalhando. Uma dica que eu dou, que é uma dica prática, é para você evitar intervalos que sejam muito curtos, como por exemplo 2 ou 3 anos, porque isso pode gerar APCs que são instáveis. E também verifique, né, se o intervalo escolhido ele não atravessa um join point que é importante, porque isso pode distorcer também a interpretação da tendência que você está observando. É, nessa aula aqui, eu vou selecionar só por motivos de exemplificação o intervalo de 2000 até 2021, então o intervalo completo, só para ver se ela cumpre bem para a gente ver a tendência geral do que a gente está observando, tá? Então, dito isso, vamos executar. E já rodou. Então, aqui tá os resultados, né, do gráfico. Aqui, então, a gente seleciona a coorte, né? Então, aqui eu estou vendo para ambos os sexos, mas eu posso selecionar aqui também para homens ou para mulheres ali, enfim. Eu vou trabalhar aqui com homens e mulheres, principalmente agora, e depois eu trabalho com o restante, tá? Mas assim, quando tem essa estrelinha, significa que é o Final Selecting Model, que significa que assim, que dentre todos os números de join points que ele testou, esse foi o que mais se adequou, teve o melhor fitting que o software escolheu como uma ótima quantidade de join point que representa melhor a tendência, certo? Então a gente já consegue observar aqui, então, por exemplo, que temos dois segmentos de reta, um que começa aqui em 2000 até 2012, e outros segmentos de reta aqui, então, né, de 2012 até 2021, que, então, ó, o primeiro segmento em azul, o segundo segmento em verde. Vou deixar esse gráfico aqui por enquanto, depois eu volto nele. Eu vou vir aqui em Trends, tá vendo? Que tem Graph, Data, eu clico aqui em Trends, fica verdinho, e a gente vai trabalhar então primeiro com os indicadores de tendência, o APC e o AAPC. Então vamos interpretar primeiro o APC e o AAPC, né? O APC, né, no caso, ele é uma variação percentual anual. Então, nesse caso, o Joint Point identificou para os meus dados, na minha série temporal de 2000 até 2021, na minha coorte de ambos os sexos, dois segmentos. O segmento, então, de 2000 até 2012, que o APC ele foi de menos 1,7% ao ano, com esse intervalo de confiança de menos 3,8% a menos 1,2%, sendo estatisticamente significativo. Como eu sei isso por conta do asterisco aqui e por conta do meu p-valor, certo? O que isso significa? Que a taxa de incidência do meu câncer aqui, ele estava
caindo, em média, 1,7% ao ano nesse período. E essa queda é estatisticamente significativa. Sei que está caindo por conta do negativo no meu APC, se fosse positivo, seria um aumento, tá? Já no meu segundo segmento, o que eu tenho pro período, né, pro segmento de 2012 até 2021, eu tenho então uma variação, né, percentual anual de menos 0,3%, com um intervalo de confiança bem maior, né, de menos 1% até 2,8% positivo, e não é estatisticamente significativo, tá? Só que a gente tem que tomar um pouco de cuidado quando a gente fala sobre significância estatística na área da saúde, porque não necessariamente não ser significativa significa que não é uma tendência interessante a ser observada. Especialmente porque, pensando em incidência de câncer, uma taxa estável, com pequenas flutuações, também é interessante de se observar. Principalmente pensando que anteriormente, no meu período de 2000 até 2012, a gente vinha com uma queda significativa nas taxas, né? E de repente a gente observa então essa tendência de estabilidade, né? Então é importante a gente também levar isso em conta, tá bom? Então, em resumo, de 2000 até 2012, eu tenho uma queda significativa nas taxas, com cerca de menos 1,7% ao ano. E de 2012 até 2021, a minha tendência ela fica mais estável, sem uma variação significativa, tá? Esse tipo de análise ele ajuda a entender quando as mudanças aconteceram e qual foi o ritmo dessas mudanças. Então, é muito útil para avaliar, né, os efeitos das políticas públicas ou mudança na prevenção, diagnóstico e o tratamento ao longo do tempo, né? E dito isso, vamos avaliar então o AAPC, né, que é a variação percentual média anual de um intervalo fixo que você delimitou lá nos métodos e parâmetros. Então, de novo, é a variação percentual média anual em um intervalo fixo delimitado. Esse indicador, né, ele vai resumir a tendência de uma forma mais geral. Ele vai usar a média ponderada dos APCs de cada segmento. Então, no caso, aqui, como eu selecionei para ele me mostrar só o do período completo, né, do meu período de 2000 até 2021, ele me trouxe só um resultado. Se eu tivesse selecionado outros períodos, ele teria me trazido mais resultados para eu interpretar também, tá? Vamos avaliar então o que que eu obtive de resultado aqui para o meu período completo de 2000 até 2021. Eu tive que o meu intervalo não, meu valor de AAPC, ele foi menos 1,1% ao ano, com um intervalo de confiança de menos 1,4% a menos 0,8%, e é estatisticamente significativo, com um p-valor bem baixinho, né? Isso quer dizer, então, o quê? Que ao longo do meu período de 21 anos, né, que eu estou trabalhando aqui, 22 anos, na verdade, né, ele tem uma tendência consistente de queda e significativa nas minhas taxas, de menos 1,1% ao ano, tá? Então, é isso que significa, certo? Outra coisa importante, né, que eu queria falar para vocês é que é sobre a escolha do tipo de intervalo da variável independente, tá? Porque o tipo da escolha da variável independente vai afetar diretamente os nomes das estatísticas de tendência que o Jampoint vai calcular. Como eu estou trabalhando com ano, então eu tenho o APC e o AAPC. Mas se, por exemplo, você está trabalhando com mês, né? Você vai ter então o MPC e o AMPC, tá? Então, isso também vai variar a forma como você vai escrever no seu relatório, enfim, sua pesquisa. Então, a gente pode voltar aqui para Graph, tá? Então, já apresentei aqui as tendências, a gente pode voltar aqui para Graph. Vamos trabalhar, então, no gráfico, certo? A gente pode, para mexer aqui no gráfico, a gente vem aqui em Options, tá? Aqui você pode escrever o título do eixo X, o título do eixo Y. Então, aqui eu vou colocar, por exemplo, o título do gráfico. Não sei, você coloca como você quer chamar. Pode alterar, então, aqui. Aqui no box de legenda, se você quer tirar essa legenda aqui, é só você clicar, então, aqui em Show Legend e coloca em OK, que ele vai sumir. Se você quiser retornar ele, é só clicar de novo aqui. Se você quer colocar
ela pro lado direito, pro lado esquerdo, para cima, para baixo. É só você mudar aqui. Então, por exemplo, colocar aqui pro lado esquerdo. É só clicar OK e ela já veio para cá, tá? Outra coisa. Se você aqui é a quantidade de casas decimais do seu APC. Então, tá vendo que ele tá colocando aqui é, o meu primeiro segmento de 2000 até 2012 e o APC foi de menos 1,7 menos 1,7%, tá vendo aqui? Se você quer colocar só que seja, por exemplo, uma casa decimal, é só você colocar aqui um. E aqui, nesse APC Segment Ranges, significa assim, ó, tá vendo aqui tá 2000.0 e até 2012.0? Se você não está usando o Shift Data Points, não precisa disso. Ou se você não está usando aquela metodologia que usa o Shift Data Points, né? Não precisa disso, mas, por exemplo, se você está trabalhando com 2000.5, 2000.75, aí é interessante você mantenha. No meu caso aqui, eu estou usando usando os como completos, né? Então, eu vou colocar zero. Aqui eu vou deixar 2, tá? Aí é só clicar aqui, ó, já alterou aqui a legenda, tá? Vamos voltar aqui em Options. Se você quer alterar a legenda, a fonte, né, da legenda, é só você clicar aqui em Change. Aí você seleciona qual fonte você quer, qual tamanho, se é negrito. Aqui para cores e símbolos, você consegue ajustar se você quer o gráfico colorido, preto e branco ou de uma cor só. Se você quer que os símbolos sejam quadrados, sem símbolos, sejam círculos, por exemplo. Qual o tamanho, a espessura da linha que você quer, qual o símbolo, o tamanho do símbolo que você quer. Você quer que mostre, né, essas grid lines aqui, ou não. Então, por exemplo, aqui eu vou colocar. Então, eu tirei aqui os grids. Se você quer mudar a fonte do título, é só você clicar aqui em Change, ou a fonte do rodapé, é só você clicar aqui em Change também. Por exemplo, se você quer alterar o seu eixo X, você quer deixar assim, para que ele se adapte a cada coorte que você está trabalhando, né? Então, meu eixo X aqui é o ano de diagnóstico. Ele pode ser adaptado para cada coorte, ou você pode colocar para todas as coortes o mesmo eixo. Então, aqui eu vou colocar de 2000 até 2021, tá? E para o eixo Y aqui, você também pode colocar, por exemplo, você quer para que ele fique ele se adapte para cada corte, ou se você quer que seja para todas as cortes a mesma escala. Só você colocar aqui, ou colocar, por exemplo, 0 até 100. Vai depender dos seus dados e como ficar estruturado os seus dados, tá bom? Então, eu clico aqui em Apply, ó, já mudou tudo aqui, tá vendo? Minha estrutura. Se eu clico aqui, ó, tá vendo nesse Show Joint Point Labels? Isso aqui é interessante, porque ele vai mostrar o seguinte, ó. Ele vai mostrar aqui, Jump Point 1, de 2012. Então é interessante a gente avaliar isso, mas aí depende, se você tiver muitas coortes, muitas variáveis que você está trabalhando aqui, pode ficar um pouco poluído. Então, vai do seu centro estético, tá bom? Então, ok. Mas aí, por exemplo, como que eu exporto isso, né, Rodrigo? Tá, você pode vir aqui em Export, tá vendo? Então aqui tem New, Open, Save, Close. Você pode vir aqui em Export. E aqui você vai exportar o gráfico, como você selecionar sua saída, então BMP, JPEG, PNG, TIFF, colocar aqui PNG, você seleciona aqui onde você quer salvar, tá? E se você quer colocar numa resolução específica, você pode clicar aqui em Use High Resolution Graph e coloca então a quantidade de pixels que você tem interesse em salvar. Aí é só clicar em OK, ele já exportou e pronto, você já está com essa imagem salva. Mas por exemplo, eu não quero trabalhar com um gráfico aqui no Joinpoint. Não me agrada esteticamente, ou eu quero exportar os dados para trabalhar no Excel ou em outro software, R, Python, enfim. É só a gente vir aqui em Data, tá? Aqui em Data, a gente consegue já pegar todos esses valores. Então, a gente consegue ver qual é a taxa bruta observada, qual foi a taxa modelada, onde que ocorreram os join points, qual foi o valor do APC para aquele segmento, tá? Ou, então, por exemplo, como que eu consigo exportar, então, daqui os meus dados da coordenada X e Y para ter o meu gráfico? É fácil, é só você vir aqui, clica com o botão direito, coloque em Select Current Grid, vai ficar tudo azulzinho.
Você clica de novo com o botão direito, clica em Copy e pronto. Aí você coloca no Excel e você consegue trabalhar com esses dados. Ou ainda, tenho medo de perder algum dado. É só você vir aqui em Export, tá? E aí você seleciona aqui, ó, Export Data.txt. Aí você coloca aqui onde você quer salvar, né, claro, e você clica OK. E aí ele vai exportar, então, essa tabelinha aqui como um arquivo de texto, tá? É, Passando aqui também para a aba de estatísticas do modelo, né? A gente então tem aqui, mostra o número de join points, número de observações, quais foram os parâmetros estimados, os coeficientes da regressão e outras métricas, né? E outras medidas, como matriz de covariância, né? Se vocês tiverem mais interesse, né, você pode explorar essa daqui, que é uma parte mais dos bastidores do modelo, mas também você também pode exportar isso, é só vir aqui em Export, seleciona esse aqui, então TXT, clica OK e ele vai exportar então. Se você vem aqui em Model Selection também, você pode vir aqui e também você vê qual foi o modelo selecionado automaticamente. Então, aqui no meu caso, o Final Select Model, que é o Join Point 1, aqui, né, com o Join Point, ele diz aqui, então, o meu número de observações, qual o meu número de parâmetros que foram utilizados, meu grau de liberdade, né, a BIC, a Weighted BIC, ele vai colocando todos esses valores aqui. Então, isso daqui ajuda a ponderar caso você queira escolher outro join point. Então, por exemplo, eu quero esse aqui com dois join points, três join points, enfim, tá? Mas aí o Selected Model sempre fica com esse chapéuzinho, tá? Então, beleza. E, novamente, você pode exportar esse modelo aqui, você vem em Export e selecionar qual você quer e clica OK. Ou, por exemplo, não, eu quero exportar tudo. Fácil, fácil, fácil. É só você vir aqui em Export All, clica, vai ficar tudo selecionado, e é só você vir aqui e selecionar qual é a forma do gráfico que você quer selecionar. Então, por exemplo, se você quer selecionar em BP, em BMP, ou JPEG, ou PNG, ou TIFF, é só você colocar aqui, clica OK, e ele vai gerar, então, um documento, tá? Ele falou que só que já tinha um outro gráfico que eu já tinha baixado, tá? Ok, ele gera já a pastinha. Mas aí, por exemplo, tem uma outra forma de eu exportar isso? Tem uma outra forma de você exportar isso também. Não necessariamente você precisa ter nesse arquivo TXT. Você pode exportar de uma forma mais organizada. Você pode vir aqui em Print, você vai selecionar o que você quer meio que imprimir, né? Vou colocar aqui Print All, para pegar tudo. Colocar Print. Eu vou esperar aqui, tá? Ele demora um pouquinho aqui para abrir, tá carregando. E olha só que interessante, ele mostra exatamente tudo o que todo o relatório específico do meu programa de Joinpoint, tá? Então, ó. E aí, por exemplo, tem como exportar isso para Word, PDF, Excel? Tem. É só você vir aqui. Tá vendo esse disquete aqui que tá escrito Export? Pode clicar para exportar para Excel, PDF, para Word. Olha como fica em Excel, ó. Vou colocar aqui na minha área de trabalho para vocês verem. Então, ó, tô abrindo aqui, ó. E olha como fica bonitinho. Tudo aqui direitinho, ó. Para você salvar. O gráfico também já fica aqui, ó. Os valores dos dados, caso você queira tirar exatamente daqui. Tudo fica aqui já exportado direitinho. Já nas tabelinhas, certo? Outra coisa também que eu queria mostrar para vocês é o seguinte. Aqui em gráfico, né? Eu consigo colocar, por exemplo, minhas cortes juntas? Consegue. Como que eu faço isso? É só você vir aqui, ó. Então aqui eu tô vendo só meio entre meio, né? Se eu clicasse aqui, ele fica só o meio. Mas como eu coloco para todos ficarem, para serem apresentados juntos no gráfico? Vem aqui em mostrar múltiplos modelos simultaneamente, tá vendo? Clica aqui. E aí você consegue selecionar então, ó, por exemplo.
eu quero mostrar ambos os sexos, male e female. E pronto. Você consegue mostrar então todas as suas coortes juntas. Ah, mas eu não gostei das cores que você está utilizando aqui, achei que ficou estranho. Você vem aqui em Line Colors e você consegue selecionar então as cores que você quer. Então, por exemplo, eu quero aqui que para ambos os sexos seja marrom, para homens seja azul e para mulheres seja magenta. É só eu selecionar aqui, entendeu? Aí você vai arrumando conforme você quer. Se você quer também facilitar a forma como você está trabalhando, caso você tenha muitas coortes, né? É só você vir aqui nos filtros, né? Então, para filtrar a coorte, aí você pode selecionar, eu quero que mostre só os que tenham o Final Select Model, a estrelinha, né? Ou um modelo específico que tenha 4 join points. E você pode ir selecionando aqui, tá? Aí você clica em Apply e vai diminuindo aqui, então, tá vendo? Então, isso acho que deu para dar uma geral, né, no conteúdo de uma forma legal. E hoje a gente viu sobre os resultados do Join Point e como personalizar e exportar esses dados. Na próxima aula, eu vou mostrar como aplicar esses resultados em artigos científicos, como apresentar tudo isso em uma discussão de resultados. Se você tiver qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários que eu respondo. E até a próxima, viu? Muito obrigado.